paz, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, neste domingo de manhã, louvo a Deus por esta oportunidade para ser aqui o porta-voz de uma mensagem para a tua vida. E sou muito grato a Deus porque me deram essa oportunidade neste domingo de manhã. Eu tenho uma palavra para o seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Essa palavra, ela restaura, essa palavra, ela cura, essa palavra, ela liberta, essa palavra, ela traz alegria, ela traz paz. E acredito que no termo, antes que acabe, aleluia, este culto, você estará se rendendo novamente aos pés de Jesus. O texto que eu quero trazer ao seu coração se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 15. Enquanto vocês que acessaram esse vídeo, procura aí na sua Bíblia, eu quero aqui dizer aos irmãos que nós fazemos parte da membresia da Igreja Pentecostal Jesus, o Príncipe da Vida, ao qual meus pastores são a pastora Vanilda e o pastor Adeus. E estou aqui também reverenciando a eles, porque são a minha mãe e o meu pai na fé. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor sobre a vida deles. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 15, verso de número 8. Está escrito assim a palavra do Senhor. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar, ou atentamente até achar, e achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que não há alegria, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, ao qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, vai à casa, busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Fecha sua Bíblia em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste domingo de manhã eu venho pedir ao Senhor agora que move o céu sobre este lugar. Que o teu Espírito, que aqui já se faz presente, possa impactar este irmão, esta irmã, que se encontra agora, Senhor, diante dessa tecnologia chamada YouTube, onde ela
acessou este vídeo para ouvir a sua voz. Então, Senhor, cura, fortalece, Senhor, nos ensina, nos exorta, porque a Tua palavra é quem nos coloca de pé. A Tua palavra é quem nos dá esperança para dias melhores. Então, Deus, em nome de Jesus, manifeste com o Seu Espírito e nos dê entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra neste domingo de manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, Jesus surge no cenário de Israel quando Deus resolve quebrar o silêncio diante do povo de Israel. Jesus era Deus e se tornando semelhante aos homens terrenos, a Bíblia diz que o Senhor inicia o seu ministério trazendo consigo tanta autoridade, trazendo consigo milagres, trazendo consigo maravilhas, ao ponto de todos aqueles que viam e todos aqueles que ouviam as palavras que saíam de dentro de si, essas palavras mexiam com o coração, essas palavras mexiam com o espírito e com a alma daqueles que ouviam. Porém, o Senhor trouxe o ano aceitável do Senhor, e o ano aceitável do Senhor era proclamado aos pobres. O Senhor veio para dar vista aos cegos. O Senhor veio para curar os corações contritos. O Senhor veio para pôr em liberdade os que se encontravam cativos e salvar aqueles que se encontravam oprimidos. Porque o Senhor, ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. E o Senhor, ele, após iniciar o seu ministério, através do Espírito de Deus, sendo o próprio Deus na terra em forma de homem, o Senhor demonstrou para Israel que ele poderia se assentar no meio de republicanos e pecadores. O Senhor, ele se assentava no meio de pessoas que eram, diante da sociedade de Israel, pessoas imundas e sujas. Por quê? Porque o pecador era aquele que tinha consigo uma enfermidade ou uma doença e ele era rejeitado diante de Israel. E os republicanos, porque os republicanos, eles trabalhavam a favor de Roma, e Israel tinha eles como traidor, mentiroso, enganoso, e é com essas pessoas que o Senhor se assentava, com essas pessoas que tinham a maldição, essas pessoas que aos olhos da sociedade eram pessoas que eram recriminadas, eram pessoas que, quando o povo de Israel olhava, dizia: essa é amaldiçoada porque ela contém uma enfermidade, esse é mentiroso porque trabalha com Roma, é um traidor, porque eles cobravam impostos. Então a Bíblia diz que o Senhor se assentavam com republicanos e pecadores. E sempre quando Jesus ele parava para ensinar, sempre vinha aquele que era contra a palavra do Senhor e contra a vontade de Deus. Os próprios fariseus viam que Jesus estava ensinando e trazia consigo os escribas. O que eram os escribas? Os doutores da lei. Eram aqueles que tinham a lei guardada de Moisés em seu coração, assim eles diziam, e eles conheciam muito a respeito
respeito da lei de Moisés dada ao povo de Israel. Esses escribas, todas as vezes que os fariseus vinham diante de Jesus, era para pegar Jesus na sua própria lei, ao qual ele deu a Moisés. Mas o Senhor, sendo onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor sabia que toda vez que ele trazesse a respeito do reino de Deus ao povo, toda vez que o Senhor se levantava para mostrar ao povo de Israel a verdadeira palavra, o povo ficava desatento, porque sempre vinham os fariseus e os escribas tentarem pegar a Jesus nas suas próprias palavras. Mas eu venho aqui, irmãos, em nome de Jesus, para te dizer que Jesus ainda continua o mesmo. Os fariseus vinham e Jesus então começou a mostrar para eles a respeito do reino de Deus e a falar acerca do reino de Deus, mas o povo que ali estava, por causa da liturgia dos fariseus, eles ficavam dispersos e não conseguiam entender muitas das vezes as palavras com qual Jesus falava. Então o Senhor resolveu trazer diante deles a respeito do reino dos céus parábolas. E essas parábolas o Senhor trazia de uma forma alegórica que transmitia uma mensagem direta por meio da comparação ou da analogia, porque o Senhor trazia nas parábolas o lugar geométrico de um ponto e de um plano cujo o destinador é um ponto fixo e uma reta fixas que são iguais. Ou seja, o Senhor passou a trazer as parábolas para que o povo de Deus entendesse sobre o reino do Senhor. E o porquê o Senhor estava ali, qual seria o objetivo do Senhor trazer uma nova visão para o povo de Israel, uma nova palavra, e que o povo de Israel pudesse ter sonhos novamente, porque Deus, através de Jesus, havia quebrado o silêncio. Quando Jesus começa a trazer por parábolas, ele vai começar a trazer a primeira parábola diante do povo de Israel, que era a parábola da ovelha perdida. Quando o Senhor traz essa reflexão diante dos fariseus sobre a ovelha que havia se perdido, ele começa dizendo: os homens dentre vós, tendo uma ovelha e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida que ali está, e ali até que encontre ela, volte para com ela diante do rebanho. A Bíblia diz que quando o Senhor traz essa parábola, o Senhor está trazendo para Israel o período que Israel entrou no Egito. Quando Israel entra no Egito através de José, que era cheio do Espírito do Senhor, a Bíblia diz que José trouxe toda a sua família para morar no Egito, passando-se o período egípcio, passando-se o período de José no Egito. A Bíblia diz que morreu José e morreu seus irmãos, e ao todos foram 70 daquela geração que havia morrido, e um novo faraó surgiu, sem conhecer a história de José.
E a Bíblia diz que o Senhor traz essa parábola dizendo para eles acerca do povo que entrou convidado no Egito, porém se distanciou no Egito, saindo a ovelha que havia se perdido do rebanho. Ou seja, Israel estava no deserto, Israel estava no Egito, Israel estava cheio do Espírito, porém, como uma ovelha, ela se perdeu do rebanho e ela foi então, aleluia, para o seu deserto. A Bíblia diz que o povo de Israel vivia em espiritualidade com Deus quando estava com José, mas morrendo José, o povo passou a deixar de adorar, até que nasceu então no coração de Deus a vontade de levantar um novo povo em meio ao cativeiro, em meio ao Egito, e a Bíblia diz que o líder era Anrão, da tribo de Levi, que se casou com Joquebede, que tinha Arão e que também tinha Miriam. E a Bíblia diz que dentro deste recanto surgiu uma nova adoração, surgiu uma nova expectativa, ou seja, aquela que havia se perdido começou a clamar pelo bom pastor, para que o pastor então pudesse encontrá-la em meio ao deserto, e em meio ao deserto ela foi achada, e o Senhor mesmo está dizendo na parábola: então nós deixamos o povo e fomos atrás daqueles que se perderam. Deus envolveu e disse: eu ouvi o gemido, eu ouvi o clamor de uma ovelha que havia se perdido e trouxe ela novamente para o rebanho. Ou seja, vocês estavam perdidos, vocês estavam abandonados, mas eu os resgatei e trouxe vocês novamente, trazendo para vocês diante do bom pastor. Lembra que o povo saiu do Egito com a marca do sangue, pois disse Deus: eu descerei e livrarei o meu povo com a mão forte, passarei sobre Israel, passarei sobre o Egito, e digo a vocês que toda aquela que tiver a marca do sangue sobre os umbrais da porta, este então ele será marcado e a morte não entrará. E a Bíblia diz que isso aconteceu, ou seja, a ovelha marcou, aleluia, Deus pegou a ovelha e trouxe novamente para o rebanho. E quando ela se encontrou-se no rebanho, Jesus então traz a parábola, dizendo: qual dentre os homens que tinham 100 ovelhas, se perder uma, não vai atrás até que a recupera e traga para perto das outras ovelhas? Assim foi o Senhor, resgatou Israel. Israel resgatou-se, aleluia, no Egito, saiu dali em direção à terra prometida, porque a ovelha que havia se perdido, Deus o resgatou e colocou em meio a todo o povo. Aleluia! Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo de Israel perdeu-se em meio ao deserto. O povo de Israel perdeu em meio ao caminho e à trajetória que fizeram. Ou seja, o povo andou e peregrinou por 40 anos, pois poderia ter alcançado o milagre com 40 dias, mas por causa da rebeldia e por causa do pecado, Deus fez com que eles andassem 40 anos pelo deserto. Oh, aleluia!
o Senhor trouxe essa parábola para mostrar para eles: Israel, os seus antepassados se desgarraram e se perderam em meio ao deserto, mas o Deus Todo-Poderoso resgatou eles, tirando eles do cativeiro e trazendo eles para a liberdade. A Bíblia diz que todos se admiravam. Aí o Senhor, vendo que muitos ainda não haviam entendido o que era a respeito do reino e por que Jesus estava ali, o Senhor então vai trazer a segunda parábola. Essa segunda parábola que Deus vai trazer, Deus vai representar uma fazenda, ao qual o Pai é Deus e a fazenda é o céu. A Bíblia diz que Deus vai trazer essa palavra do filho pródigo. O filho pródigo que agora está na casa. O filho pródigo que agora tem do bom e do melhor. O filho pródigo que agora tem tudo aquilo que um filho tem direito. Tinha fartura. Ele era um filho obediente ao pai. E sendo obediente ao pai, ele era cheio de sabedoria, de entendimento, e sendo cheio do entendimento, um dia ele chegou para o seu pai e disse: Pai, eu quero a metade da minha herança, porque eu tenho agora entendimento, eu tenho agora, Pai, aleluia, eu agora conheço, eu agora sou cheio. E o filho pródigo, cheio da emoção, olhou para o seu pai e disse: me dá a metade da minha herança, porque agora eu estou forte. Eu quero ir lá fora para conhecer o mundo. Eu quero sair do recanto. Eu quero sair de perto de ti e quero ir lá fora. Porque o que eu tenho, o que eu conseguir diante do Senhor, já me dá o suficiente para dizer que eu posso ir lá fora e eu não vou cair, eu não vou pecar contra ti. Eu não vou ir na contramão daquilo que o Senhor me ensinou. Eu estou forte, tome cuidado, irmão. Tem Deus falando com alguém aí. Tome cuidado, porque nem sempre você está forte. A Bíblia diz que quem se acha forte é aí que ele se encontra fraco, pois aquele que se encontra fraco é aí que ele se torna forte. O filho pródigo achou que ele estava forte o suficiente para ir lá fora e conquistar o mundo. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando ele saiu de perto do seu pai e chegou na cidade, a Bíblia diz que ele encontrou alguns colegas e amigos. Ele encontrou com alguns homens que não tinham a espiritualidade que ele ganhou diante do seu pai. E ele então começa a dar ouvido para aqueles colegas e amigos e passa a gastar tudo aquilo que ele havia adquirido diante de seu pai, tudo aquilo que ele havia conquistado diante de seu pai, de grandes anos de presença diante do pai. Ele agora começa a gastar com meretrizes, ele agora começa a gastar o seu dinheiro, quando de repente agora ele vê que ele já não tem mais dinheiro, ele já não tem mais recurso, e ele então resolve procurar dentre seus colegas e amigos. Ele volta diante deles e diz: lembra-te de mim. E eles olham e diz: nunca vi você, nem sei quem você é. É assim que eles fazem quando você está achando que você está forte. Primeiro eles vão sugar tudo que você tem. Primeiro eles vão sugar tudo aquilo que você pode oferecer, para depois um dia, quando você voltar nessas pessoas e procurarem, eles vão dizer para você: nunca te vi, nem sei quem você é, nunca fui seu amigo e nem seu colega. A Bíblia vai descrever, meus amados, que este homem,
como esse jovem, ele vai perder então a sua herança na cidade. Por que Jesus está trazendo esta parábola do filho pródigo? Porque o filho pródigo, quando ele sai da casa dele, ele sai com a vestimenta limpa, ele sai com a sandália, ele sai com o anel, ele sai da presença cheio, sim ou não? Sim, ele sai preparado, sim ou não? Sim. Só que muitas das vezes os que nós achamos que é preparação, não é preparação, é emoção. E aquele jovem saiu pela emoção, agora se encontra à beira da frustração, porque se encontrou ele achando que ele estava forte. E agora ele está na cidade, e na cidade ele perdeu tudo. Por que o Senhor está trazendo a parábola do filho pródigo para o povo de Israel? Porque o povo de Israel tinha Deus como sua herança, o povo de Israel tinha Deus como seu guia, o povo de Israel tinha Deus com o qual provia sobre a mesa de Israel, ao qual Deus dava vestimenta. A Bíblia diz que no deserto o povo tinha vestimenta, o povo tinha sandália, o povo tinha anel de aliança com o Senhor, o povo tinha o maná, o povo tinha carne, o povo tinha autoridade, o povo tinha Deus como seu Senhor. Mas de repente eles pediram a Deus a sua herança, e aonde eles pediu Deus a herança, eles pediu Deus a herança com Josué, dizendo Josué, fazendo com Josué a aliança, aonde Josué disse aquela frase linda: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Deus recolheu, porque Deus sentiu que no meio daquele povo que havia feito aliança, eles não haviam feito aliança de coração, mas sim de boca. E aí, quando isso aconteceu, a Bíblia diz que o povo gastou a herança que eles haviam conquistado entre as nações pagãs, trazendo com eles ídolos, prostituições, vício, mentira, adultério. Gastou tudo que eles haviam conquistado dentro de Israel, que era a palavra, a autoridade e o poder em Deus. Perderam tudo. E agora eles têm que voltar diante do Senhor como filho pródigo. E o Senhor estava dizendo esta parábola por quê? Porque Israel, quando se encontrou aprisionado pelas nações e havia perdido tudo, a igreja diz que começou a orar. Lembra da Babilônia? Todos que entraram na Babilônia começaram a buscar a Deus, dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, ó Pai. Eu não sou digno, Pai, que o Senhor receba. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, e eu não sou digno que o Senhor me chame de filho. Israel havia pecado contra Deus, Israel havia pecado contra o Pai. E a Bíblia diz que o pai, quando observa que está na porteira o filho, acredito que na parábola de Jesus o pai está de braços abertos esperando. Mas o filho teve que tomar uma decisão. A decisão do filho foi essa: eu cheguei no último estágio da minha vida porque eu senti vontade de comer as comidas dos porcos. Ou seja, tem muita gente que está assistindo esta mensagem, tem muita gente que está vendo o que eu estou pregando e está dizendo: eu cheguei no meu último estágio, estou querendo comer o pão que o diabo amassou, o pecado está sobre a minha vida, a sujeira, a imundície, mas eu venho aqui em nome de Jesus para que você
toma a atitude que Israel tomou. Qual foi, evangelista? Israel olhou para o céu, Israel olhou para o Senhor e disse: Senhor, primeiro pecamos contra o céu, segundo pequei contra ti, ó Pai. Oh meu Deus, olha Deus falando com pessoas aí. Levanta a sua cabeça, minha irmã, levanta a sua cabeça, meu irmão. Deus está de braços abertos te esperando. Você pode ter gastado a herança, você pode ter sujado a roupa, você pode ter tirado a sandália, você pode ter tirado o anel, mas neste dia, aleluia, domingo de manhã, Ele está te escolhendo para trazer novamente para você uma vestimenta limpa. Ele está de braços abertos te esperando para te dar uma sandália nova, que é a sandália do Evangelho, e Ele ainda está disposto a te dar um novo anel. Anel na Bíblia significa aliança. Fala com Ele hoje, mostra para Ele hoje, realiza diante dele hoje uma nova aliança, irmão. Seja fiel com Ele. Jesus está trazendo essa parábola, meu amado e minha amada, para que Israel entenda que eles tinham uma herança, mas eles gastaram diante das nações, ao ponto de serem oprimidos, ao ponto de serem, aleluia, escravos, e de trabalharem por nada. Olha Deus falando aí. E o Senhor está trazendo diante do povo essa parábola, dizendo: Israel, vocês viviam na fazenda, vocês viviam comendo do bem e do melhor, mas vocês, por causa das emoções, perderam, primeiro, a palavra. Segundo, trocaram a vestimenta, vestindo-se como um mundano. Segundo, tiraram a sandália dos pés, que é o evangelho da paz, e agora traz um evangelho medíocre. As suas roupas envelheceram, se rasgaram. Vocês perderam a aliança com Deus por causa do pecado, jogaram o anel que havia conquistado fora. Mas chegou a hora, neste domingo, de você recuperar aquilo que Deus impôs a você. Oh, aleluia! E a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que o filho tomou a atitude de voltar, porque ele disse: até os jornaleiros que trabalham na casa do meu pai se vestem bem, come bem, tem de tudo. Vou voltar porque perdi tudo na cidade. Vou voltar porque perdi tudo que eu havia conquistado dentro da casa do meu pai. Volte hoje. Conquiste novamente. Volte a conquistar Labassu de Candalamanai. O que você perdeu. Essa é a segunda parábola, que significa que o povo de Israel havia perdido a sua herança diante do Pai. Mas o Senhor os resgatou através de Jesus, colocando neles uma vestimenta nova, colocando neles uma sandália nova e um novo anel, que simboliza a aliança com Deus. E a terceira parábola que Jesus vai trazer, ele vai trazer a respeito da dracma. O que era a dracma? A dracma era uma moeda grega que simboliza de um centavo a 100 centavos. E ela também pode ser considerada que quem recebia a dracma era quando uma mulher
ela era despojada de um varão, e quando eles se casavam, o esposo dava para a esposa um colar feito de dracma. Continha na dracma, neste colar, 10 dracmas, que simboliza 10 situações. Quais situações? É que a dracma que a noiva recebia simbolizava a sua fidelidade diante do seu esposo. Ela tinha a dracma como garantia que ela tinha um bom relacionamento com o seu esposo. E sempre quando ela ia em algumas festividades, ela colocava as dracmas em um título de colar sobre a sua cabeça, para quem visse que aquela esposa era fiel ao seu esposo. Muitas das vezes ela usava como uma pulseira colocada em seu pescoço, que dizia que o noivo tinha autoridade sobre a vida dela e ela também tinha fidelidade sobre o esposo. A dracma era um valor que a mulher havia adquirido após o relacionamento com o esposo. E o esposo depositou tudo aquilo que ele tinha sobre a vida dela por sinal de fidelidade. O que isso significa? Significa que a noiva recebia de Deus, aleluia, um presente. Como assim, evangelista, a noiva recebia? O livro de Oséias vai dizer que Deus se casou. Deus olhou para Oséias e disse: Oséias, sai do meio da padaria e vai diante de um prostíbulo. Pega daquele lugar uma mulher para se casar-se com ela. E se casando com ela, vai diante dos sacerdotes e diga que esta é a igreja do Senhor. Uma grande prostituta aos meus olhos, mas eu vou presentear ela com as dracmas. Eu vou dar para ela um novo nome, vou chamar ela de Israel. Aleluia! E Deus entregou sobre Israel, sendo ele casado com Israel, e Israel é a noiva, e se a noiva hoje, você é o novo Israel, o Senhor está dizendo que a noiva é a igreja. A igreja recebeu do Senhor, aleluia, dons. A igreja recebeu do Senhor 10 dracmas. As 10 dracmas que a noiva recebeu do Senhor. Mas a Bíblia agora vai dizer que na parábola Jesus está trazendo para o povo de Israel. Israel, vocês se casaram com Deus. Vocês escolheram Deus como seu esposo e vocês devem ser fiel. Porque Deus depositou sobre vocês as 10 dracmas. Vocês têm, aleluia, um novo nome diante de Israel. Isaías 43. E assim que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, te separei, te remi, te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A igreja recebeu de Deus a dracma. Mas agora Jesus está trazendo essa parábola diante do povo de Israel e dizendo para Israel: vocês perderam a dracma. E aonde vocês perderam? Na própria casa, que aqui é a igreja.
Vocês perderam dentro da casa. E olha o que essa mulher, que o Senhor está dizendo, essa mulher vai acender a lâmpada, ou a lamparina, vai levantar o tapete, vai varrer atentamente toda a sujeira e imundície, até que ela possa achar o que se perdeu. Olha o que o Senhor está dizendo: Israel, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou aquele que ilumina. Arranque de meio de vocês todo o tapete do pecado, toda a sujeira, toda a imundície, e procure atentamente o que vocês perderam diante de Deus. E é aqui que eu quero pregar em nome de Jesus. É aqui que eu quero lhes falar em nome do Senhor. Eu quero dar um tema para esta mensagem. O tema desta mensagem é: a igreja precisa encontrar a dracma que se perdeu. Você pode repetir? A igreja, ou se você preferir, a noiva, que é a igreja, precisa encontrar a dracma que se perdeu na luz de Jesus. Evangelista, o que é a dracma que a igreja, qual é a primeira dracma que a igreja precisa encontrar? A primeira dracma que a igreja precisa rapidamente, irmão, se encontrar, labasudecana labassai, é com a palavra de Deus. A igreja do Senhor precisa encontrar rapidamente e atentamente-se com a palavra de Deus. A igreja precisa encontrar-se com Deus. Evangelista, por que a palavra? Queridos e amados irmãos, Deus tem me levado para alguns lugares, ou glória, e eu tenho contemplado que a igreja do Senhor tem perdido a palavra dele. Tem muito pulo, tem muito canto, tem muita profecia, mas não tem palavra. Tem muitos lugares, meus amados e queridos irmãos, que tem deixado 5 minutos para a palavra. Tem outros lugares que tem deixado os 2 minutos para a palavra. O culto dia de domingo são 2 horas, mas tem deixado somente 15 minutos para a palavra. É 1h45 de pulo, é 1h45 de mistério, é 1h45 de louvor, é 1h45, irmãos. As pessoas têm se esquecido da palavra de Deus. E eu venho aqui em nome de Jesus te dizer que a igreja precisa resgatar a palavra de Deus. Porque o que preenche o homem é a palavra de Deus, irmão. Olha Gênesis capítulo 1, verso de número 2. A Bíblia vai descrever desta forma: e a terra era sem forma e vazia, e havia sobre a face, e havia sobre ela abismo e escuridão. Mas
sobre a face das águas o Espírito do Senhor se movia. Verso 3, e disse Deus, haja luz. Olha o que ele está dizendo, irmão, sem a palavra não tem como ter luz. O Evangelho de João, capítulo 1, e no princípio ele era a palavra. Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Irmãos, a igreja precisa resgatar. Não tem nada contra quem pula, eu não tenho nada contra quem profetiza, eu não tenho nada contra quem canta, mas eu quero te dizer uma coisa: não existe nada maior no culto do que a palavra. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A igreja do Senhor precisa se encontrar novamente com a palavra. Salmo 119, verso 105. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você precisa resgatar novamente, a igreja precisa resgatar novamente a palavra dentro do seu coração. Não adianta você cantar com a boca, não adianta você pular, não adianta você rodar, não adianta você profetizar, se você não tem intimidade com a palavra de Deus, porque quem muda é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus olhou para Israel e disse: Israel que me adora, que me louva, que canta, que glorifica o meu nome, que me adora, só adora por palavras, porque o seu coração está longe de mim. Tiago capítulo 22. Tiago capítulo 1, verso 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, para que vocês não enganem a vós mesmo com os falsos discursos. Lucas capítulo 11, verso 28. Mas ele disse: antes bem-aventurado é o que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Mateus capítulo 7, verso de número 24, está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A igreja do Senhor precisa voltar a buscar a palavra de Deus. Tem que encontrar a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, a igreja vai viver em escuridão, a igreja vai viver como os falsos profetas viveram mentindo, viveram roubando, viveram enganando, e agora estão sofrendo no laço do mal. Mateus 24, a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão, e não há de passar, porque as palavras do Senhor são eternas. A igreja
precisa novamente ter um encontro com Deus. Irmãos, eu não sou contra quem pula. Eu não sou sem contra quem cante, mas cante com a verdade, com a alma. A igreja precisa do renovo. A igreja precisa encontrar a dracma que ela deixou se perder. Aleluia! Seja verdadeiro consigo mesmo, irmão. Olha a situação que você se encontra. Olha a maneira que você vai para a casa de Deus. Você não consegue nem mente abrir a tua boca, por quê? Porque você não tem praticado a palavra do Senhor. Moisés, para ganhar a palavra de Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, sobe no monte Sinai, quando tu chegares aqui eu darei a ti a minha palavra. A Bíblia diz que Moisés teve que ficar 40 dias e 40 noites, irmão, sem comer, sem dormir, para atingir o nível e a elevação que Deus queria para ele receber a palavra. Josué recebeu de Deus uma instrução. Ele disse: Josué, seja corajoso. Primeira Josué, verso 6, leia na sua casa. Seja corajoso, pois assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Não tenha medo. Guarde as minhas palavras, que é o meu mandamento, no seu coração. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas nela, Josué, para que você venha alcançar o sucesso, medite de dia e de noite. E candalabassula mas alabassério. Manto que de fácia. Irmãos, nós precisamos, amados e queridos, ter novamente, trazer para a casa do Senhor a palavra. Olha que a Bíblia diz: pois bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se atende nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. A igreja precisa buscar a palavra do Senhor. A igreja precisa achar a dracma perdida. E eu acredito, meu amado, que você está encontrando hoje a dracma que havia se perdido. Você está se encontrando hoje com a nova chama do Espírito do Senhor, que é fogo consumidor. Ele está aqui hoje disposto a ajudar você a achar, mas você tem que levantar o tapete do pecado, você tem que varrer essa imundície para fora, para que você possa encontrar aquilo que você perdeu. Irmão, está na hora de você ter vergonha na cara. Está na hora de você voltar a praticar a palavra de Deus. Está na hora de você ter um encontro com Deus. Os tempos estão se findando e a igreja precisa recuperar, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja lavada e remida. O que é lavar, irmão? É estar nova, com as vestes limpas, com a língua afiada na palavra de Deus, com o coração puro e sincero e verdadeiro. Nós precisamos encontrar-se com Ele. A igreja precisa recuperar a palavra dEle. Sabe qual é a segunda
dracma que a igreja precisa, irmãos, encontrar rapidamente é com a verdadeira adoração. Espera aí, evangelista, eu canto, eu adoro o Senhor. Irmão, você sabe o que é adorar a Deus de verdade? Olha o que a palavra diz. Lucas capítulo 4, verso 8. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Irmãos, Jesus estava diante do diabo. Jesus estava sendo tentado no deserto e ele trouxe essa palavra diante do diabo no meio do deserto, dizendo: posso estar passando o que for, posso estar enfrentando o que for, mas só a Deus adorarás e só Ele prestará culto. Irmão, então o que é adorar de verdade? Vou lhe dar alguns exemplos do que é adoração. No Antigo Testamento, você vai ver 2.721.000 pessoas adorando a Deus verdadeiramente em meio a um cativeiro. E ele disse: eu ouvi a oração do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo que estava me adorando. Salomão, irmão, 2 Crônicas, capítulo 7, a Bíblia diz que ele dar a Deus, após construir todo o templo, ele sacrifica, e de repente agora o Senhor chega diante dele e diz: Salomão, eu ouvi a sua oração, e desci aqui para te dizer uma coisa. E o que ele disse, irmão, o que ele falou foi algo tremendo. O que ele disse foi algo tão lindo. Olha aí, acompanha comigo na sua Bíblia, para que você que não fique nas minhas palavras. Olha o que ele ouviu do próprio Senhor Deus. 2 Crônicas, capítulo 7. Olha o que ele ouviu do verso 2. E então o Senhor apareceu naquela noite a Salomão e disse: ouvi-te a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sarareis a vossa terra. E agora eu digo a você, Salomão, que agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para a oração feita neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que no meu nome esteja nela perpetuosamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A igreja precisa voltar a adorar a Deus de verdade, para que não fique só no Antigo Testamento. Deixa eu lhe dizer no Novo Testamento o que é adorar, irmão, de verdade. Adoração não é cantar com a boca. Adoração não é somente falar, irmão, mas é sentir na alma, no espírito. Vou lhe dar alguns exemplos. A Bíblia diz que Jesus,
está saindo do recanto que é Jerusalém, o povo escolhido, e está indo para Tiro e Sidom. E ali em Tiro e Sidom tem uma cananeia, uma mulher que estava sofrendo por causa da sua filha, que estava sofrendo por causa do fruto, da semente que havia saído de dentro dela, e agora se encontrava endemoniada, porque aquela mulher fazia parte dos cananeus, aquela mulher fazia parte, aleluia, de Jezabel. Então ela não poderia receber a promessa, porque só de estar ali ela já era amaldiçoada. Mas ela ouviu que Jesus estava ali, e ela verdadeiramente chegou aos pés de Jesus em adoração, dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Aquela mulher caminhou diante de Jesus. Jesus não deu atenção para ela, e quando Jesus parou, Jesus testou a fé dela, dizendo: filha, não é lícito eu arrancar o pão da boca dos filhos de Israel e lançar para os cachorrinhos. Não é lícito eu tirar a herança de Israel e dar a você, porque você está no pecado, você vive no pecado. Olha, irmão, o que é uma verdadeira adoração? Ela olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor pare diante de mim, eu não sou digno que o Senhor me ouça, eu não sou digno de ajoelhar aos teus pés, mas eu vim aqui dizer uma coisa para o Senhor. Eu tenho uma filha e ela está endemoniada dentro da minha casa, e eu quero aqui a verdadeira adoração. Eu não vim atrás dos teus discípulos, mas eu vim atrás do Senhor, e eu estou disposta, Senhor, a te dizer uma coisa. Diga: filha, o que você veio fazer aqui? Eu vim te adorar de verdade. Sabe por quê? Porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Senhor, me dá o meu milagre. E se adorar de verdade, irmão, vou lhe dar outro exemplo. A Bíblia diz que existia na beira da cidade de Jericó um homem chamado Bartimeu, e sobre ele tinha a capa da humilhação. Ele estava à beira do caminho, mas eu quero aqui te dizer uma coisa, que a adoração dele não estava aonde ele se encontrava, porque a adoração estava aqui dentro. Olha o que eu vou lhe provar. A Bíblia diz que vendo ele todo aquele barulho, todo aquele alvoroço, ele disse: ei, quem é que está passando por aqui? Aí alguns que se diz conhecer Jesus e que adora Jesus dizem assim: ei, é Jesus. Aí ele olha e diz: pelo amor de Deus, você só adora com a boca, eu não vejo, mas eu sinto, porque aqui dentro tem a verdadeira adoração. O ambiente aonde eu estou não me define quem é eu diante do Senhor. A Bíblia diz que ele olhou, levantou a sua mão, gritou bem alto e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A adoração dele fez ele parar Jesus. E ele disse: pois não, Senhor, eles dizem que o Senhor é Jesus de Nazaré, mas eu digo que o Senhor é o filho de Davi. Pois o que tu queres que eu te faça? Que eu volte a ver. Isso é adorar de verdade, irmão. A Bíblia diz, amados e queridos, no Evangelho de Mateus, que Jesus foi convidado à casa de um dos fariseus. E o fariseu, cheio da liturgia, cheio daquilo aleluia, de enfeite, queria mostrar para Jesus a adoração que ele tinha por Jesus. E o prazer que ele tinha de receber Jesus em sua casa. E ele então prepara um banquete. Ele então prepara uma liturgia. Ele então maqueia tudo ali. E diz: eu sei te adorar, eu sei te receber de verdade, Jesus.
preparou a mesa, preparou sobre aquele lugar um banquete. Jesus se assentou e observou, irmão. A adoração do fariseu é uma adoração hipócrita. Ele faz algo em busca de algum resultado em benefício próprio. Mas de repente, no meio daquela toda hipocrisia, surge uma verdadeira adoradora. Aquela adoradora não quer o enfeite da mesa. Aquela adoradora não quer o corpo e nem tocar em Jesus. Aquela mulher só quer os pés dele. Aquela mulher não quer ir de frente de Jesus, mas aquela mulher quer tocar nele. Aquela mulher olhou, entrou dentro da casa do fariseu carregando consigo 4 coisas de um verdadeiro adorador. Primeiro, as lágrimas. Segundo, o guento. Terceiro, adoração na boca. Beijava os pés de Jesus. Com lágrimas, regava os pés do Senhor. E ela usou a santidade para tocar a santidade. Ela usou os cabelos. Adoração de verdade, irmão. A adoração não é aquela que você canta. A adoração não é aquela que a sua boca fala. A adoração é aquela que a sua alma geme. É quando as lágrimas tocam o seu rosto. É como você se prostra diante do Eterno. Olha o que a Bíblia vai descrever no livro de Salmo 29, verso 2. E atribua o Senhor a glória, ao qual o seu nome merece. Adore ao Senhor no seu resplendor e no seu santuário. Aquela mulher fez da casa do fariseu a igreja. João capítulo 4, verso 23. Evangelho de João capítulo 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os que o adoram, que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. Aquela mulher não se importou com a casa do fariseu. Aquela mulher não se importou com a mesa. Aquela mulher não se importou com a multidão. Mas a mulher fez daquele lugar o culto de adoração verdadeira a Deus. E olha, o Salmo de número 71, verso 8. E encha-se a sua boca do teu louvor, e da tua glória possa sair todos os dias da minha vida. Romanos capítulo 11, verso de número 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, a glória, pois ela é dele de eternidade e eternidade. Oh, glória! Irmãos, a igreja precisa se encontrar novamente com a verdadeira adoração. Olha o que é adorar, irmão. Uma mulher que havia vivido 12 anos de um fluxo de sangue, gastado toda a sua herança, mas dentro dela botou a esperança, porque ela percebeu que a verdadeira adoração não é o dinheiro. A verdadeira adoração é aquele que pode curar
aquilo que ela se encontrava. E a Bíblia diz que no meio da multidão, ela se rastejando, tocou no mestre. A Bíblia diz que ela se rastejou e tocando por trás, na orla dos seus vestidos, a Bíblia diz que de Cristo saiu virtude. Porque só quem adora de verdade pode atrair de Jesus a virtude do Espírito. Então lá vai, irmão. Eu não sei de que jeito você se encontra. Eu não sei se você só adora por boca. Eu não sei se você só canta por cantar. Mas eu vim aqui te mostrar hoje qual é a verdadeira adoração. Se do seu rosto não cai lágrimas, se o seu corpo não se arrepia, se a sua alma ainda não consegue ter temor diante de Deus, irmão, você precisa voltar a achar aquilo que você perdeu. Busque, porque Ele está aqui. Alabaçu de canalabasai. De camaçudalas alabas. Ele está aqui, irmão. Ele está te observando. Ele está vendo. Aleluia. E Ele está dizendo: eu estou aqui. Me procura, me acenda novamente. Para que você arranque esse tapete. Para que você arranque esta sujeira. E me adore em espírito e em verdade. Manto que de faça. Sabe qual é a terceira dracma que a igreja precisa encontrar, irmão, e achar rápido? Mas essa tem que achar rápido. É a oração. A igreja precisa voltar a orar como orava. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E ela é uma das principais armas de todo aquele que crer em Cristo Jesus. Podemos ser felizes. Podemos nos alegrar, porque Deus sempre ouve a oração daquele que se prostra, daquele que busca, daquele que vai, daquele que se humilha. O Senhor está disposto, irmãos. A igreja precisa se encontrar com a oração. Note para você ver, irmãos. Nós temos aí 15 minutos de oração, irmão. Nós temos aí, irmão, 5 minutos para nós orarmos. A igreja, ela orava constantemente após receber o Espírito. Atos capítulo 2. Até o capítulo 4, a igreja orava incessantemente até ser cheia do Espírito. Aí você chega na igreja e não tem oração, irmão. Você chega na igreja, ninguém consegue orar. Não consegue ficar 2 minutos de joelho em oração. A igreja precisa resgatar, irmão. A igreja precisa trazer de volta a oração. E o Senhor me trouxe aqui neste domingo de manhã para te falar: você precisa resgatar novamente a oração. Lembra lá de Pedro em Cesareia de Filipe? A Bíblia diz que ele estava diante do Senhor e dos discípulos. E Jesus perguntou para eles: quem sou eu para vocês? Quem não tem oração, irmão? Ah, o Senhor é Elias.
Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Mas quem sou eu para vocês? Aí Pedro, que havia se rendido a ele no barco, e só se rende a ele, irmão, quem ora. Muitos pregadores dizem, e os discípulos não oravam, e os discípulos não clamavam. Sabe por que os discípulos não oravam, irmão? Porque os discípulos aprenderam uma única oração. Sabe qual foi a oração dos discípulos? Foi essa: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos quem tem nos ofendido ou quem tem nos devido, Senhor. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. A oração que eles sabiam era a oração do Pai Nosso. Ora aí, irmão, 1 hora o Pai Nosso. Eu quero ver se você vai conseguir orar 1 hora o Pai Nosso, irmão. São palavras repetitivas, mas são palavras que mudam a vida do homem. São palavras que mudam o caráter do homem. E olha que a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor olhou para Pedro e disse: Pedro, quem sou eu? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor olhou para ele e disse: Pedro, não foi você que revelaste, mas sim o meu Pai que está no céu revelou a você. Irmão, só revela, Deus só pode revelar ao homem através de oração. Uma pessoa que não ora não pode revelar. Uma pessoa que não busca não pode revelar. E quando ele revela, o Senhor diz assim: agora, Pedro, você é a rocha, você é a minha igreja. E sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei. Sabe o que é edificar, irmão? É fortalecer, é firmar. E a porta do inferno não prevalecerão contra ti. Vida de oração. O inferno não pode ir contra você. Quem tem uma vida de oração, o demônio não pode ir contra ele. E ele diz: tudo que ligaste na terra será ligado no céu. Oração. Salmo de número 4, verso 3. Saiba que o Senhor escolheu. Piedoso é o Senhor, pois Ele ouve quando aquele que o invoca. Tiago 5,16. Portanto, irmãos, confesse os seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros, para que serem curados. E a adoração de um justo é poderosa e eficaz. Marcos capítulo de número 11, verso de número 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e assim sucederá. A igreja precisa encontrar a dracma perdida. E como a gente vai encontrar a dracma perdida, evangelista? Ele disse que a mulher
A noiva, a igreja, acendeu a luz que é Jesus Cristo, meu Deus. Acenda o Espírito, arranque este pecado, varre essa sujeira e procura atentamente ter uma vida de oração com Deus, porque quem não ora não pode ter intimidade com Deus. Passa 2 horas em frente à televisão, mas não passa 10 minutos orando. Volte a ter uma vida de oração. Porque sem oração é impossível você mover o céu. Sem oração é impossível você prosseguir. Sem oração é impossível você se encher. Deus está falando com pessoas aí que deixaram de orar, que deixaram de ler a palavra, que deixaram de adorar, e Ele está mandando dizer: recupere a dracma que vocês perderam. Manto que de face alabassuda balabas, ai lamabalabasu. De camácia lambaçu de candalabácia. De comanebe alabaçu de lambas, de cante fece lamanaço de láfia. Está na hora, irmão, da igreja recuperar os valores por causa do pecado que se perdeu. A escuridão envolveu. Porque quem não ora está em escuridão e precisa acender novamente Jesus para iluminar os seus caminhos, e você vai encontrar aquilo que você perdeu. A 4ª dracma que a igreja precisa encontrar rapidamente, irmão. É rápido, essa aqui é mais rápida do que todas. É o amor em Cristo Jesus. Não, evangelista, que é isso? Eu amo Jesus, eu amo Cristo. Mentira, hipócrita. Porque quando você diz que ama Ele, Ele tem que estar em primeiro em sua vida. Ele tem que estar em primeiro, no primeiro lugar em ti. Ele tem que estar com você. Ele tem que ser prioridade na sua vida. Se você diz que ama Ele, Ele tem que ser prioridade. Ele tem que estar acima da sua família. Ele tem que estar acima da sua esposa. Ele tem que estar acima dos seus filhos. Ele tem que estar acima do seu trabalho. Se você ama Ele de verdade, Ele tem que estar acima. Me prova, evangelista. Vou provar. Mateus 22, verso 37 ao 39. E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o vosso coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Agora vem cá, irmão. Quantas pessoas têm deixado de ir adorar a Deus para ir em uma balada, para ir em uma festinha, para ir em uma resenha? Quantas pessoas têm trocado Jesus pelo futebol? Quantas pessoas têm trocado o Senhor por causa de um videogame? Irmão, hoje eu vim aqui te dizer que a igreja precisa tomar vergonha na cara. Hoje eu vim aqui te dizer que se você ama Deus de verdade, se você ama Jesus de verdade, como você está falando, então por que o vício ainda te domina? Por que esse desânimo ainda está sobre a sua vida?
Por que esse comodismo tem te parado? Você precisa ter um encontro com Ele. Não é somente membros, não. São evangelistas, pastores, que estão esquecendo de pregar a verdade, que estão esquecendo de pregar a mensagem da cruz. Não existe nada maior do que a mensagem da cruz. Não existe amor maior do que o de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso 4 ao 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloriza. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura os seus próprios interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se exige. Ele não se alegra, o amor não se exige nem se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Irmão, se você não consegue suportar a prova, se você não consegue crer na fé ainda, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Irmãos, se você não consegue esperar, está faltando amor. Está faltando amor. Mas evangelista, você não sabe como eu estou. Não importa do jeito que você está. A Bíblia diz aqui em Mateus 22, verso 37 ao verso 39. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 do verso ao 7. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta. Ei, suporta a sua dor, mas encontre novamente o amor em Cristo Jesus. Vence essa frustração, essa decepção. Evangelista, meu marido me traiu. Ei, suporta. Evangelista, eu fui trocada pelo amante. Suporta. Porque o tudo suporta. Jesus, ele veio pregar o amor. E quantas pessoas hoje diz amar a Cristo, mas não consegue suportar o sofrimento, não consegue crer mais, não consegue esperar mais e ainda diz que suporta tudo. Mentira! Por que é mentira, evangelista? Vou provar. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quer mais prova? Lá vai. 1 João capítulo 4, verso 19 e verso 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma que eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Olha para dentro da sua alma hoje e volte a encontrar o amor em Jesus.
Irmão, eu te convido hoje a você não olhar para a direita e nem para a esquerda, porque aqui a mulher perdeu a dracma dentro da casa, e a casa aqui representa a igreja. A casa aqui está representando a igreja. A casa aqui está apresentando Israel, que havia se perdido esses valores. E sabe o que aquela mulher fez? Para ela acender, primeiro, a chama. Segundo, ela teve que acender a vontade. Terceiro, ela teve que ter coragem de arrancar o pecado e varrer a sujeira. E ela teve que ficar atenta. Ela não pôde cochilar. Ela não pôde discernir em dois pensamentos. Ela foi firme. Ela disse: eu vou encontrar novamente aquilo que eu perdi. Então hoje toma essa atitude. Encontre aquilo que você perdeu. Esse domingo de manhã o Senhor está dizendo: encontre, igreja, aquilo que você perdeu. Olha Romanos capítulo 15, verso 13. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito do Senhor. Isaías 61, ele diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu. Irmão, se o Espírito está dentro de você, se o Espírito está dentro de ti, acenda hoje a chama. Procure atentamente aquilo que você perdeu dentro da igreja, não se importando com quem está do seu lado, não se importando com quem está à sua frente, não se importando com quem está à sua direita nem à sua esquerda, se está na frente ou se está atrás. A sua adoração é pessoal. Volte você a ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque Jesus, Ele é amor. Jesus, olha o que Deus disse: eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que nele encontre vida. Irmãos, se você não encontrar o amor de Jesus, você nunca vai ter vida. Se você não encontrar com Jesus hoje, você nunca vai conseguir viver, porque não existe outro lugar a não ter vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, pois todo aquele que crer em mim jamais perecerá. Eu sou aquele que tem uma vida. Eu sou o amor. Jesus está falando com você. Acende hoje a chama do Espírito. Tenha esperança no Espírito Santo. E procure aquilo que você perdeu. Procure aquilo que você perdeu. E eu quero te dar uma novidade agora. Manto que de fácia. Qual é a novidade, evangelista? É essa. E achando-a. E achando-a, alegrai-vos, porque já achei. E achando-a, alegrai-vos. Ela convocou as amigas. Ei, hoje, encontre-se com o amor de Jesus novamente. Coloque dentro de você palavra. Coloca dentro de você verdadeira adoração. Coloca dentro de você vida de oração. Coloca dentro de você o amor de Jesus.
E eu vou te dizer uma coisa, porque quando você acha o amor de Jesus, você se alegra e chama seus amigos para se alegrarem com você. Olha o que essa mulher está dizendo, olha o que Deus está dizendo para você. Você hoje me encontrou o que você havia perdido dentro da igreja, então alegrai-vos, chamai-vos seus amigos. Os seus amigos aqui pode ser a sua esposa, os seus amigos aqui pode ser os seus filhos, os seus amigos aqui pode ser os seus vizinhos, os seus amigos aqui pode ser os seus parentes, os seus amigos aqui pode ser no seu local de trabalho. Hoje, diz para os seus amigos: encontrei o que eu havia perdido, atentamente encontrei novamente com o amor de Cristo, atentamente recebi Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu recebi o amor dele novamente. Então, meu amado e querido, a Bíblia diz que ela chamou as vizinhas e todos se alegraram, porque aquilo que ela havia perdido, ela achou de volta. Então você, noiva, que é a igreja do Senhor, você, noiva, que é a igreja de Cristo, você está esperando por ele, achou que havia se perdido, então agora você está com a vestimenta nova, agora você está com a palavra, agora você está com uma nova adoração, agora você está aí com um novo jeito de orar, agora você está aí cheio do Espírito do Senhor, por causa do amor dele, por causa da presença dele. Então não deixe de adorar ele. Sabe por quê? Porque até agora você estava perdido, até agora você estava num lugar onde Deus não agradava, e agora até o céu, os santos anjos estão louvando diante do Senhor e se alegrando, porque você retornou hoje, você encontrou hoje a dracma que havia se perdido, você encontrou os valores que um dia ele depositou sobre você. Então hoje se alegre, chore mesmo, irmã, chore mesmo, irmão, porque hoje ele está falando com você, ele está te corrigindo, porque ele te ama, porque ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele quer te entregar de novo tudo aquilo que você perdeu, ele quer te entregar de novo tudo aquilo que você veio buscar. Então busque hoje com alegria, com amor, com esperança no Espírito do Senhor, seja cheio da presença dele. A sua casa agora venha a ser tomada do teu Espírito Santo. Olha aí, Senhor, essa irmã que está chorando, essa irmã que está voltando hoje para a tua presença. Olha aí esse pastor que estava acomodado e agora voltou, Senhor, novamente para a tua casa por causa que havia esquecido a palavra. Eis aí essa irmã, Senhor, que esqueceu de orar, não orava mais e agora vai voltar a orar. Oh, glória a Deus, labassu, manteque de face alabassai. E a Bíblia diz que o céu se alegrou, os santos anjos de Deus se alegraram. E se os santos anjos estão alegres, imagine Deus agora pegando aquele livro, abrindo, e agora está reescrevendo o seu nome, jovem, agora está escrevendo novamente o seu nome, moça, agora está escrevendo novamente, pastor, o seu nome. Ei, volte hoje, aleluia. Você estava perdido, não se encontra mais perdido, porque você ouviu a palavra, e a palavra de Deus, ela tem endereço. A palavra de Deus, ela vai na direção certa, ela não cai em uma terra, ela não cai em um lugar onde não pode produzir. Se você está ouvindo esta palavra, é porque o seu ministério ainda não acabou, é porque você ainda não morreu, e se você não morreu, você encontrou-se com ele, tendo vida, fôlego forte hoje. Se fortaleça, fica de pé em nome de Jesus e prossiga com o seu ministério. Deus está entrando na área do seu trabalho, Deus está entrando na área da sua vida, Deus está entrando na área financeira. Deus está te mostrando hoje que ele ainda não esqueceu de ti. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Irmãos, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eis aí, neste domingo de manhã, ó Pai, essas almas, Senhor, que se reencontraram com a sua palavra. Olha aí, Senhor, este jovem, olha aí, Senhor, esta moça,
que as lágrimas estão descendo pelo seu rosto, pedindo ao Senhor que reescreva novamente o nome deles no livro da vida. Olha aí as pessoas se reconciliando, Senhor. Olha aí, Senhor, este homem. Olha aí, Senhor, esta mulher que está aceitando o Senhor agora como um único e suficiente Salvador. Bandalabassai. Olha aí, Senhor. Pessoas que estão sendo curadas internamente e inferiormente. Olha aí pessoas, Senhor, que estão vendo através do Teu nome uma nova esperança. Olha aí, Senhor, pessoas que estavam com raiva, frustradas, decepcionadas, angustiadas, recebendo a alegria e a paz do Teu Espírito. Senhor, visite agora cada um deles. Batiza, Senhor, com Teu Espírito Santo, aquele que não fala mais em língua, que ele volte a falar. Senhor, se tiver alguém na cadeira de roda, que ele possa levantar. Se existem pessoas que estão surdas, que eles possam ouvir. Senhor, se existe, meu Pai, pessoas que estão leprosas, que eles possam ser limpos. Senhor, se existem pessoas que estão paralisadas, que eles possam voltar a andar. Se existem pessoas que estão coxas, que eles podem soltar, Senhor. Mas, Senhor, olha aí, se tem gente que está cego, que eles possam voltar a ver. Se existe mudo, que ele volte a falar pelo Teu santo nome, porque o Teu Espírito, Senhor, está aqui neste lugar, o Teu Espírito está lá com eles. Então, meu Deus, em nome de Jesus, os abençoe. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos e amados irmãos? Amém? Que esta palavra, ela possa frutificar no seu coração, amém? Deus me deu essa palavra neste domingo de manhã para despertamento espiritual da sua fé. Para aqueles ainda, irmãos, que não me conhecem, eu sou o evangelista Flávio Luiz, BH. Tenho um ministério que o Senhor colocou sobre os nossos ombros, a responsabilidade de semeando a palavra e colhendo almas para Cristo, amém? Semeando a palavra e colhendo almas para Cristo. O Senhor também me proporcionou, com muita gratidão a Ele, sou louvo a minha vida na presença dEle, porque Ele também me deu a oportunidade de ter aí o Facebook, né? Onde eu tenho ali mensagens para edificação e fortalecimento da sua fé em Deus. E tenho também pelo meio de canal YouTube, onde ali eu tenho o meu canal Evangelista Flávio Luiz BH. Ali também você vai encontrar as nossas mensagens ali para edificação e fortalecimento da sua fé em Deus. Amém? Para quem você ainda não sabe, eu sou casado com a missionária Delma. Tenho 2 filhos, o Breno e a Sofia. Graças a Deus, é uma bênção na minha vida. E também tenho os meus mentores, amém? Que são a minha mãe na fé, que é a pastora Vanilda, e o meu pai na fé, que é o pastor Adelso. Eu venho aqui convidar vocês, irmãos. Nós estamos aqui no bairro Diamante, na sede, aonde ali na região do Barreiro aqui, próxima à estação Diamante, na rua Patrícia Adelina de Carvalho, 323. Venha conhecer a nossa igreja, venha conhecer nossos pastores, que são homens e mulheres de Deus. Ali tem uma grande equipe que estará recebendo você e toda a sua família. E eu acredito que quando você colocar os pés naquele lugar, você será abençoado. Você será envolvido pelo Espírito do Senhor, irmãos.
Porque ali a gente não prega a vontade do homem, ali a gente prega a palavra de Deus, amém? Fique na dispensação do Espírito do Senhor, e você é o nosso convidado especial para estar conosco ali, amém? Deus possa abençoar a sua vida, que o grande amor e a comunhão do Espírito Santo pode estar diante de você e da sua casa, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite, tenha um bom domingo, uma boa noite, e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.